Olá, queridos, graça e paz. Mais uma segunda-feira aqui, né? É, é o segundo vídeo dessa série Autoridade do Crente. Eu fiz o primeiro vídeo na segunda-feira passada. Na verdade, eu tentei postar o vídeo na segunda-feira, né, à noite, mas onde eu estava a internet não estava muito boa. Tentei postar várias vezes e não conseguia baixar e só fui conseguir colocar mesmo na terça-feira, né? Mas nós estamos mais uma vez aqui e vamos continuar falando desse assunto poderoso, né? Tenho certeza que se você já assistiu o primeiro vídeo, você, assim como eu, foi ricamente abençoado. Se você ainda não assistiu, eu convido a você a assistir o primeiro vídeo também. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui, né? No primeiro vídeo eu falei que precisamos exercer a autoridade que Jesus nos delegou. Isso é muito importante, de exercermos essa autoridade. Mas para exercer essa autoridade, nós precisamos conhecer sobre essa autoridade, conhecer o que Cristo fez por nós, né? Eu também falei sobre, fiz uma pergunta: que igreja você é? Que tipo de igreja você é? Você é a igreja que contra-ataca? É aquele tipo de igreja que só contra-ataca, só contra-ataca porque sofreu algum dano do inferno, sofreu algum tipo de dano das trevas, aí vai contra-atacar? Ou seja, enquanto o inimigo não mexer comigo, eu também não mexo com ele. Será que você é esse tipo de igreja? A outra pergunta foi: que igreja você é? Né? A igreja que se defende, só vive se defendendo. Eu dei um exemplo de um lutador de boxe no ringue, né? Lutando contra o seu oponente. Satanás é representado aí pelo Mike Tyson, né? Que forte, poderoso. Sabemos que Satanás não é nada disso, né? Mas na mente de alguns cristãos, ele é assim, ele se fantasia assim. E esses cristãos, eles entendem até inconscientemente que Satanás parece que tem mais poder do que o próprio Deus, e sabemos que isso é uma mentira, né? E vivem apanhando no ringue da vida, apanhando no seu corpo, apanhando nas suas emoções, apanhando no seu espírito, mas na verdade não é esse tipo de igreja que Jesus formou, né, criou para que andássemos como igreja aqui neste mundo. E a outra pergunta que eu fiz foi: ou igreja, ou você é a igreja que ataca? É a igreja que vai contra as trevas. Aí eu dei um exemplo, né? Aquela passagem em Mateus capítulo 16, no versículo 18, quando Jesus ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E fiz ali todo um contexto daquela época, o lugar que Jesus estava com os seus discípulos, né? Para podermos entender melhor o que Jesus estava falando. Então, por isso que é bom você assistir o primeiro vídeo, né? Eu também falei um pouquinho sobre, dei um exemplo do guarda, né? Um guarda, por exemplo, um guarda de trânsito, né? E ele consegue parar os automóveis, os menores, os maiores, como carreta, ônibus, né? E ele não para os veículos pela força que ele tem. Pelo contrário, né? Se um veículo pesado desse cismar de querer ir em frente, pode acontecer uma tragédia. Mas os veículos param quando esses guardas, os guardas de trânsito, estendem sua mão, porque os motoristas conseguem reconhecer a autoridade que esses guardas estão revestidos. Eles estão revestidos de uma autoridade governamental. E nós, motoristas, nós conseguimos detectar isso, né? E eu levei isso para o mundo do espírito, para você entender que nós temos uma autoridade dada por Jesus Cristo. E quando nós estendemos as nossas mãos, né, ou a nossa mão contra as trevas, ela é paralisada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não falei isso no primeiro vídeo, mas agora eu vou completar um pouquinho aqui. Eu vejo hoje em dia muitas denominações, muitos líderes vivendo muito na alma, vivendo muito nos sentidos, no mundo dos sentidos, né? A impressão que dá é que Jesus parou de fazer milagres, e na verdade não foi nada disso. Sabemos que há uma certa linha teológica que eles creem que os milagres cessaram.
Segundo essa linha teológica, eles acreditam que com a morte do último apóstolo do Cordeiro, os milagres cessaram. Mas, na verdade, isso não é verdade. Né? A verdade é que os milagres continuam. Outras pessoas imaginam, não precisamos de milagre, né? É somente Cristo já nos satisfaz. É claro, Cristo, ele nos satisfaz, isso é um fato, né? Jesus, ele fala para o próprio Paulo: a minha graça te basta. Paulo tinha um espinho na carne de Paulo, né? E alguns dizem que foi problema de visão, outros dizem que foi perseguição. Eu acredito mais que foi perseguição, por mais que ele tenha sofrido, ter apanhado, né? Teve momentos ali que a própria Bíblia relata, mas eu acredito, e tem textos bíblicos para acreditar desta forma, que foi o espinho da carne de Paulo era perseguição. Aonde Paulo ia, aqueles judeus, né, que esbofeteava Paulo, seguia, ficava ali fazendo Paulo sofrer, né, em todas as áreas. E Deus fala para Paulo: a minha graça vos basta. Isso é um fato. Mas nós vemos o próprio Paulo sendo usado por Deus para fazer milagres. E os milagres eles não cessaram. Né? Outra pessoa pode de repente dizer o seguinte: mas o que adianta ser curado ou ser curada e ir para o inferno? É verdade, eu concordo com esse pensamento até esse ponto. O que adianta? Mas vamos para a igreja para buscar bens, para buscar milagres? Não, na verdade vamos para a igreja para adorar a Deus. Não é nem para buscar a Deus, é para adorar a Deus. Mas isso não quer dizer que os milagres cessaram? Claro que não, os milagres não cessaram. Pelo contrário, Jesus, quando lemos os evangelhos, nós vamos perceber que milhares de pessoas foram curadas, e essas pessoas, a maioria delas, elas receberam Jesus, entenderam Jesus, entendeu? E depois lá em Pentecostes, Pedro vem pregando, né, o evangelho, e aquelas pessoas se convertem. Mas os milagres, eles não cessaram, eles continuam. Mas procuram Jesus para alguma coisa. Eu concordo com essa frase, né? Procuram Jesus querendo algo. Eu concordo com essa frase até certo ponto. Por quê? Porque vai haver pessoas que só vão crer em Jesus por causa daquilo que Jesus vai fazer na vida dela. O problema é quando essas pessoas vivem neste processo. Aí é um erro, aí é pecado. Mas a pessoa, ela ir a um culto e ali ela ser curada, ou não somente num culto, na rua, em qualquer lugar, ela está sofrendo com uma mulher do fluxo de sangue, sofrendo há muitos anos com enfermidade, e ali Deus cura através de Jesus, usando a mim, usando a você, e essa pessoa, ela se converte. Ela crê porque Jesus cura, é poderoso, entrega a vida para Jesus. Nós vemos pessoas indo para outras religiões buscar cura, pagando trabalhos caros, fazendo simpatia, mas quando elas encontram Jesus na vida delas, elas recebem um milagre e na maioria das vezes, elas permanecem em Jesus. Poucos vão embora. Tem uma passagem de Jesus fala para o povo, né? Vocês estão atrás de mim pelo que eu posso dar. É verdade, Jesus fala sobre isso, né? O que eu posso oferecer a vocês. Mas vocês não vão ver Jesus constantemente falando isso. Ele falou isso no momento correto. Agora, ele curou milhares de pessoas. E ele usou a autoridade que ele tem, e ele passou essa autoridade para nós, e hoje ele está sentado ao lado direito de Deus Pai, e nós temos essa autoridade. Parece brincadeira o que eu vou falar, mas há pessoas que se escandalizam quando eu falo para essas pessoas que é errado elas estarem orando orando alguém, né, sobre cura, e pedir a Deus para curar aquela pessoa. Se uma vez Jesus nos deu autoridade, por que eu vou pedir a Deus se ele já fez isso através do Filho? E algumas pessoas se escandalizam. Talvez essas pessoas elas ficam com medo de parecer que elas são soberbas. Não é nada disso.
E existe soberba ao inverso também. Aquele tipo de cristão que, não vou fazer porque vai parecer que eu sou melhor do que Deus. Né? E Deus conhece o coração de todos nós. Ele sabe quando nós estamos fazendo com a boa intenção do coração e quando estamos fazendo com a má intenção do coração. Ninguém engana Deus. Fique tranquilo que você não vai conseguir, nem eu, ninguém consegue enganar a Deus. Mas vamos continuar mais um pouco aqui, né? O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Alguns cristãos, eles acreditam que somente a conversão de pessoas são obras maiores, mas precisamos entender o seguinte: a conversão de pessoas são obras maiores, faz parte das obras maiores. Mas precisamos entender que quando Jesus falou isso, ele completou a frase, porque eu vou para o Pai. Porque se ele continuasse aqui, ele faria obras maiores. Mas ele passou esse papel, essa autoridade para nós, a igreja. Mas alguns de nós, eles se empreendem, né, no principal. É verdade, é o principal. É a conversão de vidas, é o principal. Mas nós nos prendemos na conversão das pessoas e não ensinamos as pessoas a viver em Cristo aqui nesta terra, o que acontece com essas pessoas? Elas são salvas, muitas dessas pessoas correm o risco de voltarem a viver a vida que vivia antes de conhecer a Jesus. Por quê? Porque não tem o conhecimento da verdade. A palavra de Deus deixa bem clara que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Mas ele completa a frase: e cresçam no pleno conhecimento da verdade. Então, quando um crente ele é salvo, mas ele não é instruído a andar nesta terra como Jesus ordenou, o que acontece? Esse crente ele vai comer o pão que o diabo amassou. Se não é em uma área, são quase em todas as áreas. E vai parecer para essa pessoa, o próprio inimigo vai tentar mostrar para essa pessoa que ele tem mais poder do que Deus. E isso é uma mentira, sabemos disso. Sabemos que nós passamos por aflições, no mundo teremos aflições, Jesus deixou bem claro, mas ele completa a frase: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vejo alguns cristãos vivendo muito no âmbito natural. Eles pegam algumas exceções e usam essas exceções como regra. A regra é a Bíblia, amados. A regra é a palavra de Deus. Não podemos nos prender em exceções. Mas eu orei, aquela pessoa não foi curada. O que você tem a ver com isso? Você tem que somente obedecer a Deus. É isso que você tem que fazer. Mas eu tenho medo de orar, a pessoa não ser curada, aí eu vou ficar envergonhado. Você está preocupado em ficar envergonhado de ser soberba. Por quê? Porque o negócio é com Deus. Você precisa fazer a sua parte. O importante é fazermos a nossa parte com fé, crendo nas ordenanças de Jesus, nas ordens que Jesus deixou para nós. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e todo o poder, toda a força do inimigo, e nada vos causarão dano algum. Essa palavra, eis que vos dou autoridade, né? No grego é exousia, ou exousia, eu não sei pronunciar direito, mas é mais ou menos assim, o exousia, o exousia. Já vi pessoas, pregadores antigos falarem um pouco sobre essa palavra, cada um fala de uma maneira, mas o importante é a gente ver essa conotação, o que significa isso. Segundo o dicionário Vine, autoridade tem o significado de permissão ou a liberdade de fazer o que se quiser, a capacidade ou poder que se foi investido ou o poder de reger ou governar. Para finalizar, o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Essa parte final aqui, então, se encaixa perfeitamente sobre essa palavra autoridade que Jesus estava falando ali. Nós temos que cumprir as ordens de Jesus. Aquilo que ele determinou em sua palavra, ele nos deu
ordem, nós precisamos cumprir essas ordens, amados, tá bom? Então, ficando por aqui com mais um vídeo e semana que vem eu trago mais um outro vídeo aqui, o terceiro vídeo, em nome de Jesus. Um abraço aí, fiquem na paz.